Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa atividade sobre ângulos. Você assistiu ao primeiro vídeo que eu mandei lá no grupo e um vídeo introdutório falando a respeito da atividade. Mas você viu que o ângulo, ele é a abertura entre duas retas que estão ligadas através de um mesmo ponto, em que ele chama de vértice. Muito bem. Você também pôde observar que no vídeo ele fala em graus, porque o ângulo ele é medido em graus. Então tem o ângulo de 90 graus, tem o ângulo de 45 graus, tem o ângulo de 180 graus e assim vai. Mas aqui nas nossas atividades no quinto ano, nós não vamos trabalhar com a medida em graus, tá? Nós vamos trabalhar observando os ângulos de algumas figuras e dando a ela os nomes de reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. A gente vai identificar esses três tipos de ângulos nas figuras. E aí, mais para frente, né, no ensino fundamental, você vai desenvolvendo essa habilidade nos próximos anos a respeito do grau, tá? Bom, você está vendo aqui na imagem uma figurinha como essa. Ele é um quarto de um círculo, tá? Você recebeu isso lá no seu material. E esse objeto ele vai ser usado como um medidor de ângulo, tá bom? Existem os medidores de ângulos tradicionais, que são aquelas réguas, tudo mais. Mas aqui nós vamos usar esse materialzinho bem simplesinho. E o que eu vou usar dele? Preste bem atenção, hein? Nós vamos utilizar esse material como medidor de ângulo e nós vamos usá-lo justamente para identificar os ângulos nas figuras que nós vamos fazer as atividades. Você vai ver como eu vou fazer aqui e aí você vai aplicando nas suas atividades. Eu vou fazer com você 3 atividades. Você vai observando aqui como é que eu vou utilizar este medidor de ângulo. E assim você pode aplicar na sua atividade. Na sua atividade aí no livro didático ou na própria folha, tá? Eu vou marcar aqui com o meu canetão, ele é cor de rosa, tá? Não sei se você tá enxergando ele na cor rosa. Eu vou marcar este lado aqui, ó, do medidor, esses dois lados retos, porque são esses dois lados que vão me ajudar a medir os ângulos das figuras, tá? Não é o lado arredondado que vai fazer isso, tá bom? E se você já observou, essa minha figura, ela já indica um ângulo, tá? A abertura entre essas duas retas aqui já me indica um ângulo. Ele está exatamente no ângulo reto. Então, esse objeto que está aqui, ele mede ângulo reto, tá? E a partir dele, a gente identifica se a abertura das retas das figuras são agudo ou são obtuso. Muito bem. Então, eu vou começar com essa figura aqui, ó. Essa figura de letra A. Então, nós temos duas retas, essas retas vermelhas aqui, né? Elas têm uma abertura, que você pode observar aqui. Essa é a abertura. E essas duas retas estão ligadas neste ponto aqui, que é o vértice, né? Muito bem. Este daqui, esta figura, que é um quarto de um círculo, ela já tem o ângulo reto. Esta abertura aqui é uma abertura em ângulo reto. Então, através dela, a gente vai observar se essa figura aqui, ela tem um ângulo reto, agudo ou obtuso. Então, como que eu vou fazer? Preste atenção, porque você vai fazer isso na sua atividade, tá? Você vai pegar o medidor de ângulo e você vai encostar o vértice dele no vértice da figura, sendo que um dos lados deve ficar bem encostado nos lados da figura, tá? Você não pode deixar ele desse jeito, torto. Você precisa deixar um dos lados exatamente encostado, ou em uma das retas, né, aqui do meu medidor, encostado em uma das retas da figura, tá bom? Então, eu vou pôr o vértice aqui e vou encostar este lado nesta reta, tá bom? Então, olha só. Fazendo isso, o que aconteceu? Um dos lados, como você pode observar, ficou certinho, retinho aqui, encostadinho na reta da figura. O vértice está aqui. Mas como você pode perceber, uma das retas não ficou encostada na outra reta do meu medidor de ângulo reto, ele ficou para dentro, ou seja,
O ângulo dessa figura aqui em vermelho é menor que o ângulo reto. Como você viu lá naquele vídeo, ou mesmo na página da atividade aí do livro, quando o ângulo é menor, ou seja, ele está para dentro do ângulo reto, a gente chama de ângulo agudo, tá? Então, o ângulo desta figura é um ângulo agudo, porque ele é menor, tá? Ele é menor que o ângulo reto. Muito bem. Vou fazer um segundo aqui, tá bom? Olha este. Olha só. Alguma semelhança, alguma diferença? Você já consegue observar, né? Que há uma semelhança. Lembrando, este nosso medidor, ele é um medidor de ângulo reto, tá? Então, sempre quando eu encostar um medidor de ângulo reto em uma figura que tem um ângulo reto, ele vai ficar igualzinho, tá bom? Então, essa minha figura aqui de letra B, ela tem os dois lados vermelhos, as duas retas vermelhas, elas se encontram, essas retas aqui, neste cantinho, que é o vértice, e a abertura do meu ângulo está aqui. Então, eu vou pegar o meu medidor de ângulo reto, vou colocar o vértice dele aqui e vou observar o que acontece com essa linha vermelha. Olha só, ele fica certinho. A minha linha vermelha, né? As duas linhas vermelhas da minha figura, olha só, se eu tirar um pouquinho aqui, você já vai ver, né? Olha lá. A linha vermelha, as duas retas vermelhas da figura que está aqui embaixo, ela tem um encontro certinho com o meu medidor de ângulo reto, ou seja, esta figura aqui, ela tem exatamente um ângulo reto, tá? Agora eu vou mostrar a terceira figura, olha só. Então, essa daqui é a abertura, essas daqui são as retas, né? Então, nós temos aqui essas duas retas, elas estão unidas aqui neste vértice. E esta, né? É a abertura, tá bom? Então, agora eu vou pegar o meu medidor de ângulo reto. Lembrando, este medidor mede ângulo reto. Se a abertura das retas estiver para dentro do medidor, ou seja, ele está mais fechado, ele é um ângulo agudo. Se ele estiver certinho, ele é um ângulo reto. Agora, se uma das retas ficar para fora do meu medidor, quer dizer que ele é maior que o reto, então ele vai ser um ângulo obtuso, tá bom? Lembre-se, eu tenho que encostar um dos lados do medidor aqui na reta. Ele não pode ficar desse jeito, ó. Tá vendo como eu tô colocando aqui? Ele não pode ficar, ó, não pode ficar desse jeito, porque os lados do medidor não estão se encontrando com as retas da figura, então você não consegue tirar a medida dele, tá bom? Então vejamos, eu vou encostar este lado nesta reta aqui, ó, e o vértice aqui certinho, ó lá. Encostei. Então, um dos lados fica certinho, ó, bem junto, né? A outra reta dessa figura não ficou encostada, não ficou para dentro. Esta reta ficou para fora do meu ângulo reto, indicando que o ângulo desta figura de letra C é maior que o ângulo reto. Se eu fizer do outro lado, porque eu posso fazer aqui também, ó, eu vou colocar o vértice aqui no vértice da figura, da letra C, coloquei o lado do meu medidor juntinho com a reta vermelha que está aqui mais abaixo. E olha o que aconteceu com a outra reta, a mesma coisa que tinha acontecido antes, né? Ele ficou para fora. Então, se ele tivesse ficado igualzinho, seria um ângulo reto. Se essa reta tivesse ficado para dentro, seria um ângulo agudo. Mas como essa reta ficou para fora, isso indica que o ângulo dessa figura é maior que o reto. Se ele é maior que o reto, ele é um ângulo obtuso. Muito bem, espero ter ajudado você na hora de identificar ou pelo menos manusear o objeto aqui, o medidor de ângulo reto. Deixa ele guardadinho, porque em todas as atividades que a gente for fazer medida de ângulo, nós vamos utilizá-lo. Se você tiver alguma outra dúvida, reassista o vídeo, observe como eu coloco o medidor, tá? E também você pode reassistir aquele vídeo do robozinho que ele ajuda a entender, tá bom? Lembrando, a gente não está trabalhando com o grau do ângulo, nós só estamos trabalhando com esses três nomes. Ângulo reto,
é este ângulo que está aqui, tá bom? É esta abertura. Se você observar em algumas figuras, ele possui este símbolo, que é um quadradinho, tá? Este símbolo já facilita a identificação. Toda figura cuja abertura tem este símbolo, né? A abertura das retas tem esse símbolo, é um ângulo reto, tá bom? E quando eu encosto e a reta fica para dentro, é agudo. Quando eu encosto o medidor de ângulo reto certinho e ele fica para fora, ele é um ângulo obtuso, ou seja, ele é maior que o ângulo reto. Boa aula!